Este é o Issei Sagawa, um estudante japonês, pequeno, frágil, quase invisível, mas em 1981, em Paris, ele faz uma coisa tão perturbadora e, mesmo assim, sai em liberdade e, durante anos, foi tratado como uma espécie de celebridade no Japão. Eu sou Fábio Ferreira e isto é o Chá das Três. Vamos ao chá? Issei Sagawa nasceu a 26 de abril de 1949, em Kobe, no Japão. Filho de uma família rica e influente. Nasce prematuro, fisicamente frágil, muito mais baixo do que os outros. Sempre se sentiu pequeno, inferior, deslocado, mas era muito inteligente. Era apaixonado por literatura, por arte e por cultura europeia, e ao mesmo tempo desenvolve algo que nunca devia ter crescido. Desde criança, segundo o próprio, tinha fantasias de canibalismo. Não era curiosidade, não era uma ideia passageira. Dizia que costumava olhar para os colegas e imaginar como seria morder e o sabor deles. Uma curiosidade que cresceu com ele. E com a adolescência, essas fantasias misturaram-se com desejo sexual. E aos 24 anos, no Japão, ele decide tentar experimentar essa fantasia. Ele tinha um fetiche por mulheres europeias, brancas e altas. Ele repara numa mulher alemã e começa a segui-la. Percebe que ela deixava as janelas abertas durante a noite e numa dessas noites decide entrar na casa dela. A intenção, segundo ele próprio, era cortar uma parte do corpo e experimentar carne humana. Mas ela ouve um barulho, começa a gritar e ele foge. A polícia é chamada e ele é detido e é acusado de tentativa de agressão sexual, sem ninguém saber o que ele realmente queria tentar. O caso não avançou. A família, com dinheiro e influência, chega a um acordo e tudo fica por ali. E a vida continuou. Ele apanhou um susto e talvez possa ser que o desejo de algo tão macabro tenha terminado por ali. Mas, em 1977, muda-se para Paris para estudar literatura, na Universidade de Sorbonne. René tinha 25 anos, era holandesa, uma moça inteligente, falava 3 línguas e estudava em Paris. Tinha um futuro, tinha sonhos, tinha uma vida e confiou num colega de turma. Sagawa já tinha tentado várias vezes com prostitutas. Contratava-as, esperava que estivessem distraídas, pegava na carabina calibre 22, apontava, mas perdia a coragem. Sagawa, mais tarde, num dia, tem a ideia de convidar a René para o seu apartamento. A desculpa que deu era para traduzir poesia alemã. Ela aceitou, sentou-se, começou a ler e ficou de costas para ele. E nesse momento, Sagawa vai ao quarto e pega na arma, aponta a René e a arma falha. Ele fica sem saber o que fazer e então decide guardar a arma e desistir da ideia. René foi embora sem nunca saber que esteve a segundos de morrer. E então, em 11 de junho de 1981, Sagawa decide convidar René de novo para tentar mais uma vez. E desta vez, infelizmente, Sagawa pega na arma e dispara. René cai e perde a sua vida. O que acontece nas horas e dias seguintes é perturbador. Sagawa, naquele momento com o stress de tudo, desmaia. Quando acorda, o primeiro pensamento dele é nojento. Decide abusar do corpo. Tenta morder, mas os dentes não eram o suficiente. Compra ferramentas e começa a cortar. Durante dias ele fotografa, guarda partes no frigorífico, consome partes cruas, cozinha outras, age com frieza. Depois tenta desfazer-se do corpo em 2 malas. Mas é visto, as malas são abertas e a polícia chega até ele. E pau! Sagawa é detido no local. Imediatamente confessa tudo, sem negar e sem fugir. Sagawa fica detido em França, à espera do julgamento. Explica o que fez, escreve os dias e não nega nada. O juiz francês ordena uma avaliação psiquiátrica e os especialistas concluem que ele não está em condições mentais para ser julgado. Então, em vez de prisão, é internado numa instituição psiquiátrica. Sem julgamento, sem júri, sem sentença penal. Pouco tempo depois, é deportado para o Japão. No Japão, os médicos chegam a uma conclusão diferente. Dizem que ele estava mentalmente consciente do que fez.
Mas como o processo em França foi encerrado e os registros ficaram selados, o Japão não pode julgar novamente, e em 1986 Issei Sagawa sai em liberdade. Nunca houve julgamento, mas isto não acaba aqui. É importante não fingir que foi apenas um homicídio. Ele tirou a vida a René. Depois, abusou do corpo. Houve desmembramento, houve canibalismo ao longo de vários dias, guardou partes no frigorífico, fotografou cada fase, cozinhou algumas partes, consumiu outras cruas e tentou descartar o que restava em malas. Tudo isto foi confirmado pela investigação. Nada disto foi invenção mediática. Ele próprio escreveu isto em livros, em entrevistas. Ele, depois disto, não vive escondido. Não vive em silêncio, não vive na vergonha. Ele escreve livros, dá entrevistas, participa em programas, é até convidado para comentar comida. E durante anos vive da atenção mediática, enquanto a família de René vive com dor, sem justiça, sem sentença, sem prisão. Com o tempo a atenção mediática desaparece. A saúde de Sagawa deteriora-se e em 2013 sofre um AVC. Fica dependente de cuidados. Chega a dizer em entrevistas mais tarde que se arrepende da obsessão. Issei Sagawa morre a 24 de novembro de 2022, aos 73 anos, em Tóquio. Nunca cumpriu pena de prisão pelo homicídio de René. Este caso expõe algo maior. Quando dois sistemas legais não comunicam, o resultado pode ser a impunidade. Mas no meio de toda esta análise, há algo que não pode ser esquecido. Uma jovem de 25 anos que foi à casa de um colega para estudar poesia e nunca mais voltou, por causa das fantasias macabras de alguém. O chá está servido.